Olá, meus irmãos. Hoje, dia 11 de abril, nós estamos na aula 15 do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja. Catecismo em um ano. Nós vamos comentar aqui os números 813 a 862 do Catecismo, que é um comentário sobre as 4 notas da Igreja, que eu já mencionei na aula passada. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Para que a igreja em que alguém frequenta seja de fato reconhecida como igreja fundada por Jesus, tem que ter essas 4 notas: una, santa, católica e apostólica. Bom, primeiramente, no número 812, que eu deixei de comentar na aula passada, porque se unia mais a essa aula de hoje, tem aqui uma citação interessante a respeito do fato da igreja ser una, santa, católica, apostólica, dizendo que a igreja, em razão de sua santidade, unidade, catolicidade e apostolicidade, é ela mesma um motivo de credibilidade, uma prova irrefutável de sua missão divina. Ou seja, essas 4 notas da igreja, é isso que o Catecismo, na verdade, está dizendo aqui. Essas 4 notas, elas são autoevidentes. Elas se mostram evidentemente na igreja. Assim nós cremos, né? Por exemplo, como dizer que a igreja é santa? E aí nós vamos chegar lá, né? Bom, a igreja é santa por quê? Porque ela foi fundada por Cristo. Cristo não iria fundar a igreja e não iria sustentar a igreja se ela não fosse santa, né? Se a igreja fosse uma instituição inventada por homens, ela não seria santa, com certeza. Como tudo que é criado por homens. Mas se ela é criada por Cristo, então ela é santa. Ela é una. Por quê? Porque Cristo quis fundar uma única igreja. E Cristo disse em João capítulo 17 que todos sejam um, a fim de que o mundo creia. É desejo de Cristo que a igreja seja uma só. Una, né? Una vem de unidade, assim como unida vem de união, né? União é diferente de unidade. União é mais uma virtude, né? Não uma característica intrínseca de algo. A união faz a força, né? Os católicos têm que se unir, né? Isso tem a ver mais com questões políticas. Unidade é teológica, né? Unidade quer dizer uma característica essencial de uma coisa. Nós somos uma igreja una. Nós somos uma unidade de fé. É algo que já está dado, embora precisamos ainda colocar em prática efetivamente, nas relações, né? Mas a unidade é uma característica da igreja. É algo que a igreja já é, embora ainda não. É o já e o ainda não, como a gente costuma dizer, né? Bom, 813. A igreja é una por sua fonte, primeiramente. Nós ouvimos nesses últimos dias, na Semana Santa, né? Assim como Adão caiu num sono profundo, e da costela de Adão Deus tirou Eva, sua esposa, assim São João Evangelista diz que Cristo caiu no sono da morte, o soldado traspassou com a lança o seu peito e saiu sangue e água. Sangue é Eucaristia, água, batismo. Então, Deus fez com que do Cristo morto na cruz surgisse a igreja, a sua esposa. Então é claro que ela é una por seu fundador. E ela é una por sua alma, que é o Espírito Santo, como nós já dissemos em umas aulas anteriores. Se o Espírito Santo é a alma desse corpo de Cristo, que é a igreja, então é claro que ela é una, porque o Espírito Santo é o que produz a unidade. É o contrário do espírito impuro, que é o demônio. Por que o Espírito Santo é chamado de Espírito Santo? Para ser o contrário do espírito impuro, que é o diabo, quer dizer, aquele que divide. Diabolos, em grego, é a origem dessa palavra diabo. Significa aquele que vem para dividir. O Espírito Santo é o contrário. É aquele que une, como em Pentecostes. Pessoas que falavam várias línguas entendiam o que os apóstolos falavam. Produziu a unidade, então.
Bom, 814, o pecado ameaça a unidade, né? Nós sabemos disso. E aqui, 815, o Catecismo nos ensina a unidade da igreja é assegurada pelos vínculos visíveis de comunhão. O que garante que nós somos uma igreja una? Primeiro, nós temos uma única fé. Né? A única fé que recebemos dos apóstolos. Essa fé não muda. Ela é imutável. Né? Jesus mesmo disse: ai daquele que tirar o pingo do i da lei. A igreja tem uma única fé. Uma única liturgia, culto divino. Nós temos uma forma de adorar a Deus. Os sacramentos. Nós temos uma unidade, portanto. Né? Por isso é importante que a gente dê formação litúrgica para o nosso povo, diz o Concílio Vaticano II. Né? Porque a regra da fé é a regra do crer. Como é que eu creio? Como é que eu celebro? Né? Como é que eu celebro? Isso vai dizer se eu creio corretamente, se eu celebrar corretamente. Terceiro, a sucessão apostólica. Sucessão apostólica, acho que eu já mencionei aqui, mas vou falar de novo. O que é isso? Sucessão apostólica. Cristo instituiu os apóstolos, né, soprando sobre eles o Espírito Santo, e os apóstolos, antes de morrer, impuseram as mãos sobre sucessores. Por exemplo, São Pedro, antes de morrer martirizado em Roma, ele impôs as mãos, ele transmitiu o seu apostolado a outras pessoas. E lá, como bispo de Roma, né, que nós chamamos de Papa, foram ficando outros homens, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, etc. Né? O cânon romano, a oração eucarística 1, cita alguns dos primeiros papas. Né? Então é assim que a igreja vai. Sucessão apostólica. Os sacerdotes, os bispos, recebem a imposição das mãos de quem já era bispo. E esses receberam a imposição das mãos de quem já era bispo. E assim, se formos de frente para trás, nós vamos chegar àquela sala, o cenáculo, onde Jesus apareceu aos 12 e os constituiu apóstolos, sacerdotes do Novo Testamento. 816. A única igreja de Cristo é aquela que ele entregou a Pedro e aos apóstolos. Essa igreja subsiste na Igreja Católica. Veja, subsiste é diferente de identifica-se exatamente com a Igreja Católica. Não quer dizer que a Igreja de Cristo é somente essa instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Não é isso. A Igreja fundada por Cristo subsiste na Igreja Católica. Quer dizer, nós temos certeza, podemos ter a tranquilidade da fé de que na Igreja Católica está presente, subsiste a Igreja de Cristo. Agora, a Igreja de Cristo é maior. Nós vamos ver aqui, há pessoas de outras comunidades de fé que também participam, embora imperfeitamente, da Igreja Católica, da Igreja fundada por Cristo. Né? Então, Igreja de Cristo é algo místico, é o corpo místico de Cristo. Né? A igreja é o corpo místico. Se é místico, não é algo que pode ser medido e colocado em números. Não tem como afirmar quem é membro da Igreja de Cristo e quem não é. Quantos são os membros da Igreja de Cristo, quantos não são. Tem gente que é batizado, crismado, pode ser até padre, mas está vivendo, por exemplo, no cisma. Nós vamos falar daqui a pouquinho o que é isso. Ou na heresia, ou na apostasia, já rompeu com a Igreja de Cristo. Embora visivelmente esteja lá dentro da igreja, não faz parte mais da Igreja de Cristo. Já se excluiu, já se excomungou da Igreja de Cristo. E por outro lado, há pessoas que nunca puseram o pé dentro de uma igreja católica e que são membros da Igreja de Cristo, por causa da sua fé, da palavra de Deus, etc. Né? Nós não podemos julgar isso facilmente assim. Bom, interessante que o catecismo ele cita, ao falar dessas notas da igreja, então vamos lá. Ele está falando, a igreja é una, santa,
Opa, o corretor identifica que é uma. Una, santa, católica, apostólica. Desses três aqui, né, ao comentar esses três primeiros atributos da igreja, o catecismo usa uma expressão interessante. Diz assim: ela possui a plenitude dos meios de salvação. Então, a igreja é una, significa que ela possui a plenitude dos meios de salvação. Que tudo que Jesus instituiu para a salvação da humanidade está presente na igreja católica. Ela é santa também por isso. Ela é católica também por isso. Né? Não quer dizer que fora da igreja católica apostólica romana não haja meios de salvação, o que seria um absurdo, o fundamentalismo. Né? Há elementos de salvação não só entre os irmãos de outras denominações cristãs, como também, nos diz o catecismo, nesses números à frente, entre os judeus, entre os muçulmanos, entre as pessoas de outras religiões não cristãs, como os espíritas, né, as religiões de matriz africana, etc. Também essas religiões não cristãs possuem alguns meios de salvação. Né? Mas a plenitude, quer dizer, a totalidade, a integralidade dos meios de salvação estão presentes na Igreja Católica. 817, aí sim ele fala, e aqui uma citação do Código de Direito Canônico. Eu trouxe aqui para a gente ver o que está falando aqui nesse número. É o número 700, é o cânon 751. Chama-se heresia a negação de qualquer verdade que se deva crer como fé divina e católica, ou dúvida a respeito dela. Né? Heresia, portanto, é alguém que nega algo que foi revelado como verdade por Deus, ou uma dúvida pertinaz, uma dúvida arrogante. Não aquela dúvida assim, eu quero entender melhor, mas uma dúvida descrente. Né? Isso é heresia. Embora a igreja tenha sempre tido contato com heresias, inclusive os grandes concílios da igreja, os primeiros concílios, só existiram para combater heresias. Então, no fim, aí está uma prova de como Deus se utiliza do mal para fazer um bem maior. As heresias, por exemplo, a de Ário. Né? Ário era um bispo católico, aliás, ele era presbítero, não era bispo. Presbítero. No século IV, né? Final do século III, início do século IV. E ele dizia o seguinte: olha, Jesus é um homem que Deus adotou como filho e se tornou filho de Deus, se tornou Deus. Arianismo, nós chamamos, por causa de Ário. Isso é uma heresia. A igreja fez, então, alguns concílios para combater essa heresia. E para responder a essa heresia, é que a igreja foi formulando melhor a sua fé. Um outro exemplo é no Concílio de Trento. Martinho Lutero desenvolveu uma heresia. A heresia de Lutero, são várias, mas uma das heresias de Lutero, por exemplo, é dizer que basta a fé, não são necessárias obras para a salvação. Basta ter fé. É uma heresia. Então, o Concílio de Trento, no século XVI, emitiu documentos, constituições, decretos, mostrando qual é a verdadeira fé católica, que a igreja recebeu dos apóstolos. Sempre foi assim. Né? Então, as heresias são isso. Depois, apostasia. Apostasia é o repúdio total da fé cristã. Há um imperador romano dos primeiros séculos chamado Juliano, meu xará, conhecido como Juliano ou apóstata. Apóstata é alguém que conheceu a fé, foi batizado, conheceu a doutrina e depois voltou atrás, desistiu, apostatou. Apostatar significa repudiar aquilo que antes se acreditava.
E o cisma é a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. O cisma, então, é, por exemplo, o pecado daqueles que não aceitam que o Papa Francisco é o legítimo sucessor de Pedro. Eles estão em situação de cisma. Né? Cisma é não aceitar a autoridade do Papa ou dos bispos. Isso é muito sério, porque hoje está meio que na moda isso, né? Muita gente se diz muito católico. Usa véu para ir na missa, as mulheres. Né? Catolicismo, reza em latim. Só que está vivendo em estado de cisma. Não está em plena comunhão com a Igreja Católica. Portanto, está em pecado grave. Né? Está excomungado, portanto. 818. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser acusados do pecado de separação. Por isso que a igreja hoje, a partir do Vaticano II, parou de usar o nome irmãos separados. Até ali se dizia assim, os nossos irmãos separados, para falar dos protestantes. Hoje nós não usamos mais. Por quê? Ora, exatamente porque está explicado aqui. Né? E isso foi dito justamente no Concílio Vaticano II. Esse documento que aparece várias vezes nas notas de rodapé nessa sessão que estamos lendo. UR. Para quem quer conhecer melhor o Vaticano II, né, deveríamos todos conhecer melhor e incentivar que conheçam mais. UR significa o decreto Unitatis Redintegratio. Então digita lá no Google e você vai ser direcionado para o site do Vaticano e você pode ler esse documento, que é belíssimo. Né? Que na verdade o que quer dizer Unitatis Redintegratio? É a primeira frase desse documento. Né? Quer dizer, a reintegração da unidade da igreja. É assim que começa o documento. Né? Então, 819. Muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. Por exemplo, a palavra de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade. Né? Por exemplo, se alguém pratica caridade, como espírita, pratica caridade não porque Jesus mandou, não da forma que Jesus mandou, mas por causa do que Allan Kardec mandou, por exemplo. Bom, ele não está em plena comunhão com a Igreja de Cristo, não é cristão, mas tem algum elemento ali na religião dele, algum elemento de salvação, que é a caridade. Se ele pratica caridade, ele pode ser salvo. Né? Porque é o seguinte, existem vários graus, várias porcentagens, se pudéssemos colocar em número, de comunhão com a igreja que Jesus fundou. Nós cremos que 100% está na Igreja Católica. Mas, aí entre parênteses, mas nenhum de nós católicos está 100% em comunhão. Né? Por exemplo, se eu estou em pecado grave, eu não estou 100% em comunhão com a igreja. Por isso que eu preciso da confissão. Lembra o que Jesus disse a São Pedro e depois aos apóstolos? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que é ligar? É prender, é dizer, não está em comunhão com a igreja. É excomungar. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse é o poder que Jesus deu a Pedro, as chaves do reino dos céus. Isso é muito, muito importante. Por que nós precisamos confessar? Quando eu cometo um pecado mortal, eu rompi a comunhão plena com a igreja. Não é só com Deus que eu rompi. Lembra a fala arrependida do filho pródigo? Pai, pequei contra Deus e contra ti. O pecado nunca é só contra Deus. É também contra os irmãos. Então eu pequei contra a igreja também. Então eu preciso ir ao sacerdote, que o sacerdote recebeu do bispo o poder das chaves. O poder de ligar e desligar. Então o sacerdote, ouvindo a sua confissão, ele vai desligar a sua excomunhão.
E você volta a estar plenamente em comunhão com a igreja. Aí você pode voltar a comungar. Deu para entender? Então, existem elementos de santificação e verdade que estão fora dos limites visíveis da igreja. Entre os protestantes, entre os judeus, muçulmanos, espíritas, há elementos da verdade. E vários graus, como eu estava dizendo, né? Existem vários graus, portanto. Eu costumo dizer assim, a luz. Quanto mais próximo eu estou da luz, né? Minha mão está aqui bem próximo de uma luz, mais clara minha mão está. Quanto mais longe, menos clara minha mão está, obviamente. Assim também, a verdade é essa luz. Quanto mais próximo eu estou da verdade, mais iluminado eu fico. Quanto mais longe... Agora, então, existem aqueles que estão debaixo da luz, estão vivendo a plenitude da verdade, que são os católicos santos. E existem aqueles que estão recebendo um pouquinho de luz, como aquele livro lá. Está iluminado, mas bem menos do que minha mão aqui, né? Então são níveis, são graus diferentes de participação na verdade. Agora, e vamos imaginar aquele irmãozinho que está longe, por exemplo, uma pessoa que pertence a uma religião da nova era, ou uma religião indígena, ou uma religião, seja qual for a religião não cristã. Ele está bem longe. Mas se ele, vamos supor que ele recebeu 5% só da verdade, mas se ele viver de sã consciência, fiel àqueles 5%, ele pode ir para o céu primeiro que eu. Porque pode ser que eu, que estou aqui debaixo da luz, não esteja vivendo nem 10%. Então, se ele está vivendo 5% dos 5% que ele recebeu, ele está muito melhor que eu, que estou vivendo só 10% dos 100 que eu recebi. Deu para entender? Então, mesmo alguém fora, mesmo alguém longe da igreja, recebeu alguns elementos da fé, da verdade, da palavra de Deus. Se ele for fiel, segundo a sua consciência, aquela pequena, né, aquele pequeno grau de verdade que ele recebeu, ele pode ser salvo. Bom, aí 820, reencontrar a unidade de todos os cristãos. Tem várias dicas aqui, né? No número 821 também. Renovação permanente da igreja, conversão do coração, oração em comum, conhecimento fraterno recíproco, formação ecumênica dos fiéis, colaboração entre cristãos nos diversos campos do serviço aos homens. Então, nós precisamos ser ecumênicos, porque o ecumenismo quer dizer aqueles que habitam a mesma casa. É isso que quer dizer, literalmente, né? Oikomene quer dizer os que habitam o mundo habitável. Então, ecumenismo é aqueles que moram na mesma casa. Nós moramos na mesma casa, nós cristãos, né? Jesus é a nossa casa. Nós precisamos, então, ter iniciativas ecumênicas. Rezar junto, fazer uma obra social junto. Precisamos tomar iniciativas, porque é isso que Jesus quer de nós, né? Entender que esses irmãos, eles não são nossos inimigos, ao contrário, eles estão lutando no mesmo exército que nós. Imagina quem vai para a guerra, né, e o uniforme do outro está sujo de lama, você não sabe mais quem é inimigo e quem é aliado, você começa a atirar em aliado. É o que acontece muitas vezes conosco, nós gastamos nossa munição atirando em aliados, atirando em pessoas que, embora não sejam da mesma religião, da mesma igreja que nós, estão combatendo a mesma coisa, estão combatendo a mentira, estão combatendo o pecado. Então são nossos aliados, não são nossos inimigos, né? 822. A reconciliação dos cristãos ultrapassa as capacidades humanas. Precisamos pedir a Deus, portanto. Por isso que em todas as missas nós pedimos isso, né? Após o Pai Nosso. Pedimos a paz e a unidade. A igreja é santa. Então falamos da igreja é una. Agora a igreja é santa. Agora vamos mais rapidinho. A igreja é santa. Como assim a igreja é santa? Bom, a igreja é santa porque foi fundada por Deus. Porque ela é a esposa de Cristo e o corpo de Cristo. Como é que eu vou dizer que a esposa de Cristo, né, e que o corpo de Cristo não é santo? Seria uma heresia dizer isso, né? Então, a igreja é santa. Inclusive, tem aqui uma citação, Atos 9, 13.
provando que os membros do povo de Deus, os membros da igreja, são chamados de santos também. São Paulo, nas suas cartas, fala o tempo todo: irmãos, santos eleitos de Deus. Quem é membro da igreja plenamente é santo. Por que a igreja canoniza somente alguns? Porque a igreja não tem... Nós não temos certeza de que alguém está no estado de graça. Eu não posso ter certeza absoluta que eu mesmo estou em estado de graça. Por isso eu preciso confessar com frequência. E mesmo eu confessando, eu não tenho certeza absoluta. Estou no estado de graça. Por quê? A não ser se eu fui batizado agora. O batismo é a única exceção. Se eu fui batizado agora, aí eu sei que eu estou em estado de graça. Agora, a confissão, eu não posso ter certeza absoluta. Por quê? Porque eu não sei se eu fiz a confissão com contrição sincera. Eu posso ter feito uma péssima confissão, como infelizmente acontece muitas vezes. Pessoas vão confessar e fazem péssima confissão. E eu falo assim: misericórdia, Senhor, mas é o que deu para tirar daqui. A pessoa não reconhece o pecado, ou só conta um pecado, acha que não tem mais, está anos sem se confessar, não reconhece que pecou mais. Uma péssima confissão. Então, uma confissão mal feita, ou então a pessoa confessa o pecado, mas não está arrependido, vai voltar a pecar amanhã, não está prometendo que vai evitar o pecado, essa confissão não é válida. Então, nós não podemos afirmar, nos diz Santo Tomás de Aquino, com certeza absoluta que estamos em estado de graça. Por isso é que aqui na Terra a igreja não permite chamar ninguém de santo. Depois que morre com fama de santidade, a igreja faz uma investigação minuciosa, aí sim. Ainda por cima pede a Deus que envie 3 milagres como respostas, como garantias. Pessoas que pediram a intercessão daquela pessoa que já morreu e foram atendidos, com algo que a ciência não explica. Aí a igreja reconhece que é Deus chancelando, confirmando que aquela pessoa está no céu. Portanto, nós chamamos assim de santo. Muito bem. Vamos seguir. A igreja, 827. A igreja, reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação. Então a igreja é santa ao mesmo tempo, santa e necessitada de conversão. Por quê? Porque em seus membros a santidade perfeita ainda é algo a adquirir. Está no 825, essa frase é importante. Então a igreja é mais do que o somatório das partes, dos membros, como já disse. Se eu pego um time de futebol em que todos os jogadores são péssimos, se goleiro é ruim, centroavante é péssimo, lateral direito é horrível, o que você vai dizer? Esse time é bom? Não. Esse time é horrível. Certo? Porque o time de futebol nada mais é do que a soma dos membros dele. Ou então, se eu pego um partido político, 100% dos filiados naquele partido são corruptos. 100%. Então eu digo, esse partido não presta, esse partido é corrupto. A igreja não posso falar isso. Eu tenho aqui uma paróquia. Todos os membros da paróquia, a começar pelo pároco, são péssimos, são pecadores. Então eu não posso dizer que essa paróquia aqui não é santa. Não, essa paróquia é santa. Porque essa paróquia é mais do que a soma dos membros. A paróquia não é como um time, não é como um grêmio, não é como um partido político. Porque a paróquia é o corpo de Cristo e a cabeça é Cristo. Nós nunca podemos esquecer disso. Então a igreja é santa porque é o corpo de Cristo. Ela é santa porque não possui outra vida senão a vida da graça, nos diz São Paulo VI. Depois a igreja é católica. Católica, a palavra católico significa universal em 2 sentidos. Primeiro, segundo a totalidade. É aquilo que eu falava, a plenitude dos meios de salvação. Católica quer dizer a igreja que possui a totalidade da salvação. Tudo que Jesus dispôs como meios para a salvação
está presente na Igreja Católica, né? E depois, ela é católica também no sentido de que ela é universal, ela está presente no mundo todo. Ela a sua universalidade tende a recapitular toda a humanidade, diz o número 831. Esse caráter de universalidade tende a recapitular toda a humanidade. A missão da igreja, a identidade da igreja, a essência da igreja é abraçar todo mundo. Deus quer que todos os homens se salvem e todos cheguem ao conhecimento da verdade, nos diz São Paulo na primeira carta a Timóteo. E é isso que é a igreja. Esse plano de Deus incluir toda a humanidade na comunhão com ele. 832. Cada igreja particular é católica. Então, igreja particular é o nome que nós damos para diocese, ou então eparquia, que no caso dos cristãos, dos católicos de ritos orientais. Nosso rito é o rito latino, o rito ocidental principal. Há ritos na Igreja Católica que são orientais. Melquita, bizantino, maronita, etc., né? Então, lá eles chamam de eparquia. O bispo é chamado lá de eparca, né? É uma questão cultural apenas, mas é isso. É uma igreja particular, presidida por um bispo, né? Toda porção do povo de Deus que tem um bispo à frente é chamada de igreja particular. Mas a igreja particular é também igreja católica, se estiver em comunhão com a igreja de Roma, né? Então, o bispo dessa nossa igreja, Dom Luiz Fernando, está em comunhão com o bispo de Roma, que é o Papa Francisco? Sim. Então, nós estamos na igreja católica. Então, a igreja particular de Cachoeiro de Itapemirim, que é a nossa, é a igreja católica. Não se deve, 835, não se deve identificar Igreja Universal como sendo o somatório das igrejas particulares. Mesma coisa que eu falei sobre somar todos os membros para entender que isso é a igreja é mais do que a soma. Aqui também se diz a respeito da Igreja Universal. Ela é mais do que uma federação das igrejas particulares. Porque a igreja não é democracia, né? Não é uma federação. 838. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados, mesmo que estejam fora da Igreja Católica, estão em comunhão com ela. Por isso a gente diz, quando alguém quando alguém se torna católico, a gente diz, voltou para casa. Porque no fundo a Igreja Católica é a casa de todos os cristãos. Os protestantes se desligaram, se afastaram dessa casa, entre aspas, que é a Igreja Católica. Mas, embora eles não queiram reconhecer isso, eles estão em comunhão conosco. Por quê? O evangelho que eles estão lendo lá, quem foi que deu para eles? A Igreja Católica. Muito bem. Aí ele fala dos judeus, o povo hebreu, né? O nome mais correto é povo hebreu, depois os muçulmanos, depois as religiões não cristãs, que, como eu citei, os espíritas. Atenção, gente, espíritas não são cristãos, tá bom? Ah, não, mas eu sou cristão sim, porque eu sigo Allan Kardec ou Chico Xavier, mas eu rezo o Pai Nosso e Ave Maria. Você pode rezar o Pai Nosso, Ave Maria, até eu creio. Mas se você é espírita, você não é cristão. Uma vez eu falei isso, me atacaram, porque é como se cristão fosse um elogio, fosse um adjetivo, né? Dizer assim, você não é cristão, é como se eu estivesse ofendendo a pessoa. Não. Dizer que alguém não é cristão, eu estou simplesmente identificando. Ele não assina embaixo a profissão de fé dos apóstolos. Só é cristão quem concorda com o que a igreja disse, pelo menos nos primeiros concílios, né? Então o espírita professa fé na reencarnação. Só isso já diz que ele não é cristão. Embora ele tenha alguns elementos na doutrina dele, e se ele for fiel a esses elementos, ele pode ser salvo. Primeiro que eu, como eu já disse. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. O que significa essa frase? Significa que a igreja peregrina aqui no mundo é necessária para a salvação. Em que sentido? Se a igreja é o corpo de Cristo,
né? Eu só vou estar unido à cabeça se eu fizer parte do corpo. E Cristo é o Salvador, né? Não se podem salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus e é uma instituição necessária para a salvação, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Isso é quase impossível, né? Eu desconheço alguém que, sabendo que a Igreja Católica, acreditando que a Igreja Católica é a única fundada por Jesus, né? E mesmo assim rompe com a Igreja Católica, eu não conheço ninguém. Ao contrário, eu conheço todos os que saíram da Igreja Católica, foram para outras denominações, né? Saíram porque foram convencidos por alguém de que a verdadeira Igreja de Cristo não é aqui. Então é um erro, é uma ignorância, né? É uma ignorância. Muito bem. 850, a igreja peregrina é por natureza missionária. E nós vamos terminando, né? Por que a igreja é missionária? Por que a igreja tem que ir em missão, evangelizar, catequizar, converter as pessoas? Porque a origem da igreja é a missão do Filho e a missão do Espírito Santo. O Pai enviou ao mundo. Missão quer dizer isso, envio, né? O Pai enviou o Filho, enviou o Espírito Santo. E como Jesus disse, né? Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, a igreja tem que ser missionária porque ela crê no projeto universal de salvação. A igreja crê que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Por isso nós temos que ser missionários. Igreja em saída, como não se cansa de dizer o Papa Francisco. Por último, a igreja é apostólica. Quarta nota da igreja. Ela é apostólica por quê? Porque ela é fundada sobre os apóstolos, porque ela conserva e transmite o ensinamento que recebeu dos apóstolos, que está presente no creio, no símbolo da fé, né? E ela é apostólica porque ela é dirigida, como diz a oração, o prefácio aí da oração, o prefácio dos apóstolos, né? A igreja é conduzida pelos mesmos pastores que Cristo pôs à sua frente como representantes e tal. Como assim? Os mesmos pastores. Mesmos pastores porque eles desempenham o mesmo sacerdócio, pela sucessão apostólica, como eu já mencionei, né? Então são os mesmos pastores. Muito bem, 860. Há um aspecto não transmissível do apostolado, que é o fato dos primeiros 11 apóstolos serem testemunhas da ressurreição do Senhor. Os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, eles não são testemunhos da ressurreição do Senhor, porque eles não estavam lá. Esse é um aspecto não transmissível. Mas há também um aspecto permanente. É aquele que Cristo disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ora, como é que ele poderia estar com os apóstolos se os apóstolos iam morrer daqui a uns dias, né? Então, por isso, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores, diz o número 860. Então é isso, meus irmãos. Terminamos aqui a nossa aula 15. Na próxima terça-feira, dia 18 de abril, vamos para a aula número 16. Espero que você seja fiel à leitura e ao estudo do catecismo. Deus abençoe você.